Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aos que estão presentes aqui na Casa da Caridade, Inácio Daniel, mas também boa noite para todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Que nessa noite Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe e acalme os nossos corações. Que os nossos lares se encham de bênçãos, de paz e de harmonia. E para nós sempre é uma honra, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho essas lições evangélicas que trará na noite de hoje o nosso irmão Max Lânio. Antes de iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, nós precisamos dizer que iniciamos mais um mês. Hoje é o dia 1º de março. Consequentemente, se renovam todos os projetos da Casa da Caridade. Dessa forma, reiteramos sempre o nosso pedido para cada um de vocês, para que nos ajude a ajudar, nos ajude a levar o alimento, a roupa, a comida aos nossos irmãos necessitados. Essa corrente só se sustenta porque todos vocês se unem para nos ajudar. Pode ajudar doando uma cesta, doando um alimento, qualquer coisa que seja. Em nosso canal no Instagram, @InácioDanielOficial, vocês podem acompanhar nosso trabalho. Lá vocês estão à sua disposição a nossa conta bancária, o nosso Pix, a forma de ajudar. Também em nosso Instagram postamos diariamente as nossas atividades. Então, pedimos encarecidamente a cada um de vocês que podem ajudar, que nos ajudem. São mais de 1.000 famílias mensalmente que nós ajudamos apenas com a cesta básica. Cada cesta básica atualmente está custando R$ 67,48. Vocês podem comprar uma cesta, trazer na casa, vocês podem doar o valor diretamente para a conta da casa, ou se quiser também, há um link em nosso site, inaciodaniel.org, no qual você clica e compra a cesta básica diretamente com a empresa que nos fornece mensalmente. Então, reiteramos, nesse mês que inicia, a compreensão e a doação de cada um de vocês para que nós possamos manter acesa essa corrente de amor e de solidariedade. Mas desde já, a nossa gratidão sempre, porque encerramos um mês e assim, com o encerramento de um mês, podemos levar o auxílio aos nossos irmãos necessitados. Gratidão, gratidão e a nossa reverência a cada um de vocês que nos ajudam a ajudar. Para começar o trabalho de hoje, nós trouxemos um texto. Esse texto é extraído do livro Ceifa de Luz, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Esse é o livro que faz parte da coleção Fonte Viva. Essa coleção Fonte Viva, ela traz diversas lições pequeninas para as nossas reflexões diárias. E para a noite de hoje, nós selecionamos a lição de número 50, cujo título é Ante o Divino Semeador. E nessa lição, há uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3, no qual Jesus diz: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Acho que todos conhecem essa parte da fala de Jesus. Eis que saiu o semeador a semear. E o benfeitor Emmanuel explica essa lição de uma maneira muito didática, objetiva e profunda. E Emmanuel assim nos diz: Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Que belo, vamos repetir? Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada a produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono,
sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que as constringem, a fim de que os seus próprios princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreça ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no divino poder que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege o destino, chegará sob a generosa proteção do celeste pomicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Que linda lição Emmanuel nos traz. Emmanuel nos diz aqui da semente que ela é jogada ao solo e passa por várias fases da vida, várias vicissitudes, enfrentando diversos desafios, mas com a providência divina, essa semente ela cresce, se torna uma árvore frondosa e dá bons frutos. Nessa lição, Emmanuel quer dizer que hoje nós estamos plantando, e essa semente é natural, que ela passa também por essas vicissitudes. Essa semente que somos nós passará pelo processo de aflição, mas nós temos um recurso para superar todas as dificuldades da vida, e esse recurso é a luz divina, essa luz imperecível. Então, em qualquer situação que nos encontrarmos hoje, nós precisamos buscar a luz, e essa luz é a luz imperecível, que é essa luz do Criador. Então, seja qual for a prova, a aflição que você passa no dia de hoje, se você está triste, se você está chateado, se você está magoado, isso vai passar. Nós precisamos crer na providência divina e crer que Deus sempre está conosco, nos auxiliando sempre. Então, que saibamos semear essa semente que Deus nos concedeu, para que essa semente ela se transforme numa árvore e dê bons frutos. Então vamos agora preparar para a nossa prece. Vamos pedir a cada um de vocês que possam fechar os olhos físicos e vamos respirar de maneira tranquila e profunda. Nesse ato de respirar, vamos acalmando os nossos corações. Deixe que neste momento apenas o silêncio seja a sua única prece. Sinta a presença de Deus, essa luz imperecível em tua vida. Sinta Deus nesse instante te dando a força que necessitas. E neste momento, tenha uma conversa íntima com o Pai. Sempre dizemos e sempre precisamos lembrar que Ele está a nos escutar. Deus, nosso Pai, nós estamos, Pai, conversando com Ti, Senhor. Que as nossas palavras, Pai, cheguem até a Ti. Escutai, Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja pautada no Teu amor. Que a nossa caminhada seja rica de bênçãos, Pai. Abençoai, Senhor, aqueles que estão vivendo momentos de escuridão. E para esses irmãos, Pai, conceda a Tua luz. Abençoa também, Senhor, aquele que no dia de hoje não conseguiu se levantar, Pai. Dê a força, Senhor, de que ele necessita para continuar a caminhada neste mundo.
Abençoa igualmente, Senhor, aqueles que choram, aqueles que encontram com o coração angustiado, Pai. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão enfermos do corpo e também enfermos do espírito. Abençoa, Pai, a humanidade inteira. Abençoe os lares, Pai. Que os lares sejam celeiros de muitas bênçãos, de paz, de união, de mansuetude, Senhor. Abençoa todas as casas de orações, Pai. Abençoai os governadores deste mundo. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Abençoai também aqueles que estão em situação de rua. Enfim, Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, possam chegar a todos, Pai. Principalmente aqueles que sofrem e aqueles que passam pelas provas e pelas expiações da vida. Nós te pedimos também as bênçãos para esta casa, para esta instituição, Pai. A bênção para nossa irmã Mayra Rocha, idealizadora desses trabalhos, para o patrono dessa instituição, o irmão Inácio Daniel, e também para toda a cúpula espiritual desta casa. Abençoa todos eles, Pai. Abençoa os trabalhadores, os colaboradores e os doadores, Pai, que fazem essa atividade acontecer em Teu nome. E assim, Senhor, com a Tua permissão e com o Teu amparo, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje, dizendo, assim seja, graças a Deus. E sem mais delongas, passaremos agora a palavra ao nosso irmão Max Lânio, que trará as lições da noite de hoje. Como vocês sabem, o irmão Max Lânio dispensa apresentações, mas o Max, ele é um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, ele é orador espírita e também ministra cursos do estudo sistematizado da doutrina espírita, não é isso, Max? Então, que Deus abençoe nosso irmão e inspire cada palavra que será dita na noite de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Nós vamos falar dele. Nós estamos com muita saudade de Jesus. Nós estamos numa condição como se estivéssemos órfãos, porque dele nos afastamos ao longo de tantos séculos. E hoje muitos de nós, constrangidos pela dor, machucados na alma, buscam-no, mas ainda não conseguimos compreendê-lo para seguir seus passos, tal como ele nos convidou. Então o que nós queremos conversar hoje é sobre esse evangelho que Jesus nos legou, que foi registrado pelos seus discípulos, depois apóstolos, e que hoje nós precisamos trazer para o campo do racional, do conhecimento, e desta forma fazer com que este evangelho faça sentido e que esse evangelho, que é um código de vida, que é uma regra de viver, possa ser seguido como base, como natural entre nós. E para isso, nós temos um recurso imenso de conhecimentos hoje, que a doutrina espírita já nos concedeu e que nós precisamos utilizar. Num desses recursos, que é o livro chamado Renúncia, psicografado por Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico, um livro que se passa, foi real, aconteceu isso, se passa no século XV e trata-se de um espírito que se chama Alcione e que Emmanuel, encarnado naquela época, teve a oportunidade de estudar o Evangelho junto dela. E esse espírito feminino chamado Alcione, na verdade, conta-nos Emmanuel que ela abriu mão de permanecer em Sírios, onde ela estava, e ela voltou para a Terra para poder ajudar a resgatar um dos afetos, um dos seus amores que ficou para a retaguarda. E nesse processo, ela faz um estudo do Evangelho como a doutrina espírita hoje está se espelhando para fazer. Em determinado momento, ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser
conhecida, meditada, sentida e vivida. Ela diz que são necessários esses 4 passos para que nós consigamos adquirir aquilo que Jesus diz que o mundo ainda não pode nos dar, que é a paz íntima. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, quando você é portador dessa paz, você não se afeta, você compreende e você mansamente suporta aquilo que precisa ser suportado, porque compreende que tudo faz parte de uma lei maior. Por isso, o primeiro passo que nós vamos fazer é conhecer. E a nossa proposta do título do nosso encontro hoje é Estudando os ensinos de Jesus, ou como estudar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, o primeiro livro que nós precisamos para poder conhecer, e esse conhecer naturalmente passa pelo crivo da razão. Nós temos que saber por que fazemos. Nós não podemos fazer por fascinação, fazer porque nos dizem que é para fazer. Nós vamos fazer porque sabemos que tem que fazer, e esse saber foi conhecido através de estudos e experiências. Para depois de conhecer, a gente poder meditar. Porque tem muita gente que conhece muito, sabe profundamente, mas não medita sobre aquilo, e não meditando sobre aquilo, não internaliza aquele conhecimento no campo mais profundo da alma. Uma vez que ele consiga meditar o que ele estudou, o que ele aprendeu, ele consegue sentir. É como se ele fizesse a ligação entre a razão e o sentimento, cérebro e coração. Quando ele consegue fazer isso, ele está apto a viver o Evangelho de Jesus, quase que por impulso, por automatismo, por hábito. Ele não pensa em fazer o bem, ele faz o bem espontaneamente, à maneira daquele samaritano que ia de Jerusalém para Jericó e socorreu o homem caído. Não pensou que aquele homem caído poderia ser um assaltante, poderia ter uma doença que o contaminasse, poderia, enfim, ser de uma outra raça diferente da sua, tinha problemas algumas raças umas com as outras naquela época. Não cogita absolutamente nada disso. Simplesmente no impulso de amor, porque o amor é de essência divina, ele se lança como se aquele caído fosse ele mesmo. Não pestaneja, socorre e cuida, porque depois que entrega na hospedaria para o hospedeiro, dorme uma noite com ele, e como tem que cuidar da vida, segue, mas promete ao hospedeiro que voltará, e se o hospedeiro tivesse qualquer custo adicional, que ele o cobriria. Então ele se importa com o outro, mesmo depois que o outro já está socorrido, para que o outro possa posteriormente andar com as próprias pernas. Essa é a força do amor que Jesus nos trouxe. Agora pensa, esse outro que não conheceu o seu benfeitor que o socorreu, terá, sem perceber, um sentimento íntimo de gratidão para com ele. Esse sentimento íntimo de gratidão é um sentimento que fará com que ele movimente forças que antes ele não movimentava, porque ele passa a ter uma dívida para com a consciência cósmica, e ele não poderá pagar essa dívida de gratidão com aquele benfeitor que o socorreu, que seguiu o seu caminho, e ele não mais cruzará com ele. Mas imaginemos que ao longo da sua existência, um dia ele também, passando por um lugar, veja alguém caído. Se ele, que foi socorrido naquele momento por um samaritano, por um benfeitor, ele, naquele momento, repercute intimamente nele esse mesmo movimento de socorro que ele recebeu, e sem que ele pense, ele se lança também em socorrer. É por isso que o amor é uma força multiplicadora. Toda vez que nós devolvemos o mal com o bem, como ensina Jesus, nós estamos, na verdade, fazendo com que o outro compreenda que, apesar do mal que ele nos lançou, nós devolvemos o amor para ele. Isso, em momento aprazado, de acordo com o processo evolutivo de cada um, virá a sua consciência, e ele, num momento ou outro, irá se relembrar disso e irá perceber que o amor foi superior à sua maldade, que nada mais era que uma expressão de alguma dor que ele vivia. Então, minhas amigas e meus amigos, o conhecimento que Jesus nos permitiu
faz com que nós possamos vivê-lo desde que nós meditemos e desde que nós o sintamos em nós. Como é que nós podemos estudar o ensino de Jesus à luz da doutrina espírita? Nós temos um arcabouço de obras como nunca tivemos na história da humanidade. Nós começamos com um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez algumas pessoas não saibam, mas esse livro, dos 5 livros que Kardec produziu, o Pentateuco kardeciano ou espírita, como nós chamamos, que compõe-se do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e da Gênesis. Desses 5 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, esse livro foi o único que Kardec não escreveu em Paris. Todos os outros livros, todas as outras obras que ele publicou, todos os seus artigos foram produzidos em Paris. Mas por que ele não produziu o Evangelho segundo o Espiritismo em Paris? Por que ele se deslocou a 600 quilômetros a sul de Paris, num lugar chamado Vila Segur, e depois se deslocou 200 quilômetros na foz do rio Sena, num lugar chamado Santo Andrés, e ali se isolou, ficando aos cuidados apenas dos benfeitores? Por que ele fez isso? Por uma orientação superior. Aquela época, a Cidade das Luzes, como era conhecida Paris, gerava uma psicosfera enervante. Eram muitas ideias de vários movimentos que, naquele período, passavam pela famosa cidade de Paris. Então, a psicosfera não era favorável para a placidez, para a quietude que o Evangelho exige. E Kardec foi orientado pelos benfeitores a se deslocar, e assim procedeu, e a obra foi produzida de forma especial. Só para termos uma ideia, lá na Federação Espírita, onde trabalhamos, nós produzimos as obras de Kardec desde que a Federação Espírita existe, desde o século XIX. Se nós somarmos tudo que nós produzimos dos 5 livros, nós vamos entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é especial mesmo, porque 46% dos livros do Pentateuco, 46% que foi produzido e cedido para a venda, para o uso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Os outros 4 livros, não é que eles são menos importantes, mas os outros 4 livros formam os outros 54% do que foi produzido. Por isso, já nos diz o quanto essa obra tem feito bem a tantas pessoas ao longo de mais de 160 anos. Então é importante que nós conheçamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós recomendamos que o Evangelho segundo o Espiritismo seja um livro de estudo. Não quer dizer que eu não tenha que abri-lo ao acaso, como habitualmente fazemos, temos e devemos, segundo as nossas necessidades íntimas. Às vezes estamos inquietos, estamos sobrecarregados, estamos aflitos, e aí abrimos uma página e a lemos, parece aberto ao acaso, mas não tem acaso. Acaso é uma palavra que nós usamos para aquilo que nós não conseguimos explicar. Existe um benfeitor que cuida de nós, que preocupa-se com as nossas aflições, com a nossa sobrecarga, com a nossa inquietude, e nos ajuda. E Ele nos faz, sem que percebamos, abrir na página que precisamos. E aquela página é a nutrição que me dá forças para enfrentamento daquela situação que eu estou vivendo. Então sim, o Evangelho deve continuar sendo usado com esse fim. Mas como nós precisamos conhecer, e conhecer implica em estudar sistematicamente, nós precisamos estabelecer um programa de estudo, como fazemos com o ensino sistematizado da doutrina espírita, ter começo, meio e fim. E a Federação Espírita Brasileira, juntamente com as outras 27 federativas de cada estado, tem trabalhado fortemente para que isso seja realizado. Mas começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo e sabemos que ele tem 28 capítulos. E todos os capítulos, exceto o 28º, que é o último, todos eles se vinculam entre si. O 28º menos, porque ele foi acrescentado ao Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec
para compor aquilo que se chama preces e explicar como funcionam as preces. Mas os outros 27 capítulos, se você buscar o título deles, de cada um deles, você vai sempre entender que Kardec retirou o título de uma passagem do Evangelho. Então, sede perfeitos, é o capítulo 17. De onde tirou isso Kardec? Tirou de Jesus, que diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E lá Kardec coloca a referência de onde tirou e considera esse o título do capítulo. Daí ele extrai lá do Evangelho um versículo ou um conjunto de versículos que nós chamamos de principal, onde ali ele coloca o tema que será estudado em termos morais naquele Evangelho segundo o Espiritismo. E normalmente ele acrescenta satélites ou versículos satélites, para que possa incorporar base de sustentação para o que vai ser trazido naquele capítulo sobre aquele tema. Então, logo depois que ele faz isso, o próprio Allan Kardec, faz certos comentários, certos estudos que são, olha, com todo respeito, são de uma profundidade, de uma didática e de uma clareza impressionante. E ali Kardec explica, por exemplo, as aflições, capítulo 5. Por que elas existem? Qual a causa delas? Tudo isso de maneira lúcida, clara, que quando nós queremos ver, está ali. Kardec faz isso e em seguida os benfeitores, os espíritos, eles trazem as suas mensagens que completam o capítulo. E aí nós fechamos um capítulo e passamos para o outro, que tem vínculo com o anterior, daí porque nós precisamos estudar sistematizadamente. E esse anterior se prende ao posterior, que por sua vez vai prender-se ao posterior, que virá a seguida. Em suma, a sequência de estudo até o 28º capítulo é necessário nesse estudo. Isto conduz-nos a conhecer o campo moral do Evangelho de uma maneira que é clara, que não nos deixa margem para as dúvidas. Então é muito importante que quando nós quisermos realmente conhecer o Evangelho, que nós tenhamos como primeira obra aquilo que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta é a base da doutrina espírita. Essa obra ela tem um papel fundamental para os nossos conhecimentos do Evangelho. Durante muito tempo, a doutrina espírita, notadamente aqui no Brasil, sob a égide da Casa Máter do Espiritismo, que é a Federação Espírita Brasileira, estudou esta obra de maneira esporádica, não sistematizada, como fez com o estudo sistematizado desde 1986. E hoje todos os estados adotam essa mesma metodologia, as casas variam um pouco aqui e acolá, mas elas usam a mesma metodologia, que é estudo. Porque nós precisamos estudar para poder compreender. Tem um espírito que se chama Casimiro Cunha, que quando o Chico estava lançando os seus primeiros albores de mediunidade produtiva, quando ele viria a produzir o que ele fez de forma magistral, ele produziu um livro que se chama Parnaso de Além Túmulo. Foi o primeiro livro que ele produziu, uma obra-prima, em que poetas do Brasil, de Portugal e de alguns outros países, pelas mãos abençoadas do Chico, produziram poesias que são lindas, que são de cunho evangélico em sua essência, de cunho doutrinário. Esse espírito, Casimiro Cunha, produziu uma, e nós vamos lembrar aqui do último estrofe, que ele diz assim: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, toda vez que você entra no Espiritismo, você está entrando numa escola. E todo aquele que entra numa escola precisa estudar. A diferença é que nós aqui não fazemos prova, mas no mundo espiritual faz, viu, gente? A gente aqui na Terra não faz. Mas as experiências fazem aferição de valor para ver se a gente realmente está aprendendo a lição, se a gente está realmente se dedicando a compreender. Porque a compreensão, gente, nos divide da essência daqueles que são os que creem.
Como assim, Max? Como assim nos divide? É o seguinte, uma pessoa que crê, eu creio, tudo bem, todo mundo que crê pode descrer. Sabe por quê? Porque quem crê ficou com uma certeza que não é dele completamente. Ele assimilou, por exemplo, eu ouvi aquele palestrante falar, nossa, ele foi tão intenso na fala dele que eu acreditei no que ele falou. Mas a pessoa não elaborou aquele conhecimento que o palestrante elaborou em si mesmo para que ela pudesse internalizá-lo em definitivo. Então, se chegar um determinado momento em que ela for colocada em prova, se ela não assimilou isso como valor que funcione espontaneamente dentro dela, na hora H, ela pode descrer. Então, quem crê pode descrer. A fé não é robusta em todos os casos. A fé produzida pela crença sozinha não gera a inabalável fé. Agora, aquele que sabe, esse nunca deixará de saber. Porque o saber que gera o conhecimento é o que Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Você é portador dele quando você chega na encarnação, você vem com as suas predisposições, com as suas vocações, com as suas tendências que resultam do conhecimento que você armazenou em você até o dia que você nasceu novamente. E você adquire novos conhecimentos aqui enquanto encarnado e volta para o mundo espiritual modificado em relação do que entrou pelos novos conhecimentos que você adquiriu. Portanto, você vai fazendo aquisições de conhecimentos e de sentimentos. O como você viveu em relação um ao outro te dá aquilo que se chama construção dos sentimentos, o que nós chamamos de educação dos sentimentos. Então, se você adquiriu um conhecimento, é como alguém que sabe que 2 mais 2 é 4. Ninguém duvida, ninguém questiona, isso é natural no raciocínio de qualquer um, porque isso é um automatismo que nós já assimilamos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a certeza que está aqui em viagem, em passagem, sabe que vai ter que voltar para o mundo espiritual, que é a sua verdadeira pátria. Uma pessoa que tem essa certeza, portanto conhece, tem a convicção pelo conhecimento, essa pessoa não teme a morte. A hora de chegar à morte será simplesmente natural para ela, porque ela sabe que a passagem é um processo simples e natural, muda-se de dimensão. Deixa-se uma dimensão grosseira, com vibrações grosseiras, e vai-se para uma dimensão mais sutil, onde as vibrações são mais sutis. Somente isso. A única coisa que pode constranger, e aí se ele conhece ou ele não conhece, não faz diferença, é o que nós chamamos de consciência de culpa, complexo de culpa, remorso. Aí sim a morte assusta, atemoriza e pode realmente causar verdadeiros dramas íntimos. Por quê? Porque é o momento da aferição superior de valor. É quando nós iremos prestar conta da nossa consciência para com a consciência cósmica, a consciência divina. E nesse momento, se a nossa consciência não vibra em paz, sintonizada com a consciência cósmica, aí sim o temor nos avassala. Mas se nós vivermos tendo a consciência em paz de que fizemos o que podíamos e conseguíamos fazer, a passagem é livre, a passagem é leve, a passagem é suave. Então, uma pessoa dessa, ela não teme de modo algum a morte. Agora, uma pessoa que diz assim, me falaram que a vida após a morte existe, mas na hora que chega a hora dele fazer a morte, mas eu não acredito nesse trem não. A hora que chega o momento, ele fica na dúvida, e a dúvida é um dos piores companheiros de alguém que vai fazer a passagem. Porque a pessoa não tendo certeza, ela entra num campo em que ela fica envolvida por uma sombra que não a deixa enxergar a claridade que é a vida do lado de lá. Então é muito importante conhecer, porque o conhecimento liberta. Não é por acaso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita nos dá esse condão, esta oportunidade de conhecermos-nos e conhecer a sabedoria da criação. Devagarzinho, pouco a pouco, vamos assimilando os conhecimentos até um dia conhecermos a verdade, que será o dia da nossa libertação,
quando não mais precisaremos reencarnar, porque então nos tornaremos espíritos puros, como Ele nos convidou a ser. O livro que nós agora nos referimos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá esses elementos. Mas Kardec, quando estudou o método que ia fazer esse livro junto com os espíritos, ele condicionou a construção desse livro a apenas os aspectos morais. Então, se você quiser estudar os milagres no Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai conseguir. Não tem. Ele não trata disso lá. Não está preocupado com isso. Não é o objeto da obra. Mas se você quiser conhecer sobre os milagres, vá na Gênesis, capítulo 15, sobre as predições, e você vai encontrar lá os milagres sendo estudados cientificamente por Allan Kardec. Então a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, se prende ao lado moral. E moral é a regra de bem proceder, de fazer o bem pelo bem de todos, de cumprir a lei de Deus. Esta é a essência do livro. Então o que a doutrina espírita fez? O que os seguidores e continuadores do Espiritismo fizeram? Fizeram estudos mais aprofundados. E existe uma obra produzida pela Federação Espírita Brasileira, sempre em conjunto com as federativas, que se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. São 5 livros que foram construídos e fazemos curso. Na Federação Espírita Brasileira, nós somos facilitadores desse curso, como somos facilitadores do ESD, do Evangelho Redivivo, que vamos falar também, da mediunidade, enfim, dos cursos que lá existem. E esse estudo aprofundado da doutrina espírita tem os seus 5 primeiros livros, ou melhor, os seus 4 primeiros livros, basicamente voltados ao Evangelho. O primeiro, nós vamos estudar as religiões e compreender por que as religiões existem, como elas se formaram, o que elas estão aí hoje, como estão, por que é assim, por que tem religiões que levam a fanatismo, levam pessoas inclusive a se matarem, como alguns seguidores do Islã, e não o Islã verdadeiro, se fazem por desvios de conhecimento, de compreensão. E lá nós vamos estudar tudo isso. Vamos estudar inclusive até todos os processos de propagação da religião pelo mundo, até os dias atuais. Mas no livro 2, nós já vamos estudar o Evangelho propriamente dito. Vamos buscar os capítulos dos evangelistas e vamos estudar. E aí nós vamos aprender, gente, nessa obra, que existem pedagogias que Jesus nos deixou e que nós vamos compreendê-las. Por exemplo, Jesus ensinou através do que nós chamamos de ensinos diretos. Jesus nos ensinou do que nós chamamos dos ensinos indiretos. Jesus nos ensinou através de parábolas. Jesus nos ensinou através de curas. Jesus nos ensinou através de fatos cotidianos. Jesus nos ensinou através de fatos extraordinários. Vamos pegar fato extraordinário, por exemplo. Como é que alguém pode estar em alto mar e o mar está praticamente tombando o barquinho, fazendo com que ele afundasse? E se alguém se levantar e dizer para o mar: mar, acalma-te. Vento, silêncio. E na mesma hora, o mar acalmar, o vento parar. Como é que alguém pode andar sobre as águas e não afundar? E ele fez tudo isso. Isso, durante muito tempo, foi chamado de milagre, e nós chamamos na doutrina espírita de fatos extraordinários, não obstantes, fatos cientificamente estudáveis. Então nós estudamos ali as lições subjacentes a cada caso que aconteceu com Jesus. Como é que alguém pode pegar uma água dessa e transformar num vinho? Isso é fato extraordinário. Mas existem fatos cotidianos. Jesus estava passando por certos lugares e muitas lições eram trazidas nos encontros que ele tinha ao longo desses lugares. Por exemplo, certa ocasião, ele estava se encaminhando por uma cidade, uma das mais antigas do mundo, e lá encontrou, subindo em uma árvore, já estava lá na árvore, que era uma figueira, um sicômero, uma pessoa baixa, de estatura baixa, que chamava Zaqueu. E Jesus, caminhando, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce. Fala o nome dele, que ele não conhecia. Desce, hoje me hospedarei em sua casa. Como isso pode acontecer e que lições vão defluir desse encontro? Isso é um fato cotidiano.
Se nós pegarmos esse fato cotidiano, ele traz tantos ensinos que só esses ensinos já nos dão condição de muita, mas muita possibilidade de viver de acordo com a lei divina. Mas os fatos cotidianos são muitos e nós temos 2 livros destinados a eles. O tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3 têm os fatos cotidianos que nós estamos estudando. Mas também existem os ensinos diretos. Ele subiu num monte. Ele subiu num monte e começou a ensinar como um professor especial. O mestre da escola chamada Espiritismo é Jesus. E ele começou a dizer: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? Qual o significado disso? O que eu tenho que assimilar disso para modificar as minhas movimentações no mundo? O que significa brilhar a minha luz diante dos homens e glorificar o Pai como Ele nos convidou? E esse ensino é um ensino direto, como muitas vezes ele fala textualmente: raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Falando aos hipócritas dos saduceus. Por quê? Ali ele estava falando diretamente aos corações endurecidos que o tentaram várias vezes. Como, por exemplo, quando o tentaram para que ele se insurgisse contra Roma. Devemos ou não pagar os impostos? Dá um ensino direto. Dá a minha moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Que lições estão subjacentes a isso, gente? Tudo isso é examinado nesse livro. E assim fazemos com cada um desses tipos de ensino que aqui trouxemos como exemplo para vocês. Esse curso pode ser feito pela Federação Espírita ou por qualquer casa espírita que o execute. E é um curso que hoje a Federação Espírita oferece de maneira online. Podemos fazer por via online, que é uma bênção. Mas, gente, esse estudo também já está disponível há algum tempo. E a Federação Espírita foi instruída pelo mundo espiritual a ir além. Esta mensagem de Alcione foi trazida por Haroldo Dutra em determinado momento da sua fala e colocada em evidência como uma mensagem do mais alto que nós tínhamos que assimilar, e a doutrina espírita imediatamente passou a seguir essa fala de Alcione que o Haroldo Dutra nos acordou. Então vejamos que foi agora, há pouco tempo, lançado um plano enorme na Federação Espírita Brasileira, junto com as 27 federativas, de estudar capítulo a capítulo, versículo a versículo, o Novo Testamento, os 27 livros. E estamos fazendo isso todas as segundas-feiras online. Temos participantes de vários países e aqui do próprio país, vários. E esses programas estão ficando gravados no FEB Lives, que pode ser acessado posteriormente. Já estudamos o livro de Mateus inteiro. Estamos estudando o livro de Marcos. Semana atrasada, fui eu o facilitador. Semana seguinte, foi outra pessoa. Na outra será outra e assim sucessivamente. E nós estamos encerrando o livro de Marcos. E o livro de Lucas já está disponível. Todos eles estão em PDF. Podem ser baixados na Federação Espírita Brasileira pelo site. E esse livro de Lucas nós examinamos de maneira como examinamos os outros dois. E à medida que vamos examinando cada evangelista, podemos fazer as correlações entre eles. Essa passagem, por exemplo, foi trazida por Mateus, mas também foi trazida por Marcos, também foi trazida por Lucas. E aí podemos fazer associações. Quais são as diferenças? Quais são os pontos que nós devemos aqui entender por que eles fizeram diferentes? Então não é uma mera leitura da Bíblia, como habitualmente fomos constrangidos em fazer durante muito tempo nas nossas escolas religiosas que adotáramos anteriormente. Não, nós somos libertos e somos orientados, somos convidados a estudar e a compreender, meditar
e meditando, sentir e sentir, viver o Evangelho. De tal forma que nós tenhamos a condição de atingir o ápice das necessidades de um verdadeiro cristão, que é servir a Deus, servindo ao seu irmão, sem segundas intenções. Esse livro é feito por uma equipe muito grande de pessoas que se devotam a isso e é testado. Por exemplo, nós já estamos testando Atos dos Apóstolos lá na Federação Espírita, nos cursos internos, apenas para aqueles que já são os participantes que conhecem do assunto. E lá se faz a testagem, verifica o que precisa ser mudado, corrigido, e logo depois, como foi feito com Lucas agora, vai a Lume e qualquer um está convidado a estudar. Mas nós não quietamos aqui não. Essas obras que estão em ação, elas têm necessidade de amparo, de apoio. E a relação bibliográfica de cada um desses livros é enorme, tanto do estudo aprofundado, quanto do Evangelho redivivo, como nós chamamos o estudo de capítulo a capítulo do Evangelho. E essa relação bibliográfica é uma pérola que nós não podemos deixar de ter em nossas mãos. Por exemplo, Emmanuel fez a explicação como agora há pouco o Everton nos fez. Tirou uma passagem, um trecho muito curto lá do Evangelho, e desse trecho muito curto, Emmanuel fez uma explicação linda sobre uma semente. Ele foi lá na essência, ele não se prendeu à letra, e na essência ele trouxe um ensinamento que nós precisamos aprender, assimilar, para poder viver. E esse Emmanuel fez isso para todos os livros do Evangelho, inclusive Apocalipse. E o que a Federação Espírita fez? Fez o que não existia antes. Isso estava esparso, como um livro que ele trouxe, no Pão Nosso, no Caminho, Verdade e Vida, numa infinidade de outras obras, inclusive em revistas, como o Reformador da Federação Espírita. Foi feito um trabalho enorme, e esse trabalho fez com que cada texto desse, na sequência do Evangelho, lá do Novo Testamento, fosse produzido. E hoje são 7 livros que tratam do estudo do Evangelho por Emmanuel, que é um dos maiores estudiosos que nós conhecemos do Evangelho nos dias atuais. E nós devemos ter esse livro ao nosso lado, porque cada vez que lermos Mateus capítulo 1, versículo 17, vamos ver o que disse Emmanuel. E aí vamos entender como Emmanuel entendeu. Isso nos facilitará a compreensão, a meditação, a sentir e a viver. Mas não se prende aí. Humberto de Campos escreveu pérolas que os espíritas têm compulsado muito pouco. O primeiro livro dele se chama Boa Nova, que quer dizer Evangelho. E são 30 capítulos especiais. 30 capítulos que você fica pasmado de ver quantas informações, quanta delicadeza, quanta sutileza tem ali. Por exemplo, esse caso do Zaqueu, que estava lá, que Jesus foi para a casa dele. O evangelista, quando escreveu, é claro, ele não conseguiria escrever e relatar tudo, não caberia. A limitação dos papiros ou dos livros, dos equipamentos que eles usavam, dos recursos que eles tinham, não permitia. O próprio João, quando chega a dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros do mundo não caberiam. Ele chegou a dizer isso. Então, o que acontece? Tudo que Jesus fez está escrito no mundo espiritual, está registrado, não passou nada. E por benefício da bondade suprema, de vez em quando, como foi com Chico, como tem sido com Divaldo e com alguns outros médiuns, tem descido pérolas do Evangelho que estavam sem que o conheçamos. E, por exemplo, esse caso de Zaqueu, é detalhado a conversa de Jesus com ele na casa dele. Gente, é impressionante. É impressionante como você tem tanta lição e tanta riqueza que serve para nós. Ele era um rico. E era um rico bom, como se dizia. E por que era? Nós vamos entender lá o que era uma pessoa que sabe ajudar com os recursos que tem. Uma pérola. Então, essa obra de Humberto de Campos, nós não podemos jamais desprezar. Mas existe um outro espírito que escreve pelas mãos do Divaldo, que chama-se Amélia Rodrigues, uma poetisa baiana que desencarnou no começo do século XX e que é uma sensibilidade em pessoa quanto ao Evangelho. 11 livros que eu já estudei, meu Deus, a gente fica assim extremamente
alegre, jubiloso intimamente e emocionado com a maneira como ela nos traz o Evangelho. É outra obra que não podemos desprezar. E por fim, para falar apenas dos desencarnados, nós temos o Pentateuco de Emmanuel, que são os romances. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e a pérola que nós chamamos de Paulo e Estevão, que nada mais é do que os bastidores de Atos dos Apóstolos em que ele trouxe. E esse livro que falamos, Alcione, que se chama Renúncia, que foi o último que ele escreveu. Todos eles, sem exceção, versam sobre o Evangelho. No primeiro livro, gente, ele tem contato direto com Jesus quando ele era um senador romano, direto. E ele descreve Jesus como ele viu. Sabia que ele descreveu Jesus com cabelos castanhos dourados? Eu só fui saber que Jesus tinha cabelos castanhos dourados por Emmanuel, que esteve de frente com ele, no psiquismo está arquivado, e ele permitiu-se trazer esse contato que teve com ele. Então não deixem de ter também esta obra, que é fácil de estudar, porque é um romance cada uma delas, e você vai ver o quanto você vai conhecer de Evangelho. E nós poderíamos citar muitos outros, mas não vamos, porque nós deixaríamos com certeza alguma obra de fora e ficamos apenas com essa obra que nós chamamos dos Espíritos que nos trouxeram. E para encerrarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão com a nossa querida Alcione, que eu aprendi a respeitar depois que eu soube quem é. Ela diz assim, eu vou ler textualmente: o ensino de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Daí porque nós temos que ter essas obras, precisamos comparar o que disse Emmanuel, o que disse o benfeitor X, o benfeitor Y, porque aí nós vamos vendo os pontos de vistas que chegam nos pontos fundamentais da nossa compreensão. Nós vamos estudar e comparar. O Evangelho, continua ela, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, ou seja, é uma subida íngreme em direção a Deus. Sede perfeitos, nós vamos nos perfeccionando à medida que nós vamos caminhando na direção a dele, e ninguém caminha em direção a ele sem esforço para vencer a resistência da subida. Por isso ela chama de caminho ascensional. Não tem como eu conhecer o Evangelho sem me esforçar para entender, para compreender, para conversar com as pessoas que comigo estudarem. E ela diz, um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. O que Jesus quis dizer, raça de víboras? Parece uma coisa forte. Não. Tem explicações, tem detalhes que estão subjacentes a estas palavras. Os evangelhos, quando foram escolhidos pela Igreja Mãe, a Igreja Católica do século I, eles foram indicados pelos Espíritos. Não foram escolhidos por acaso, por padres, não. Foram indicados pela mediunidade dos sacerdotes que iniciavam a continuidade do Evangelho de Jesus. E ela continua, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Ela diz, isso, contudo, é erro grave, porque ele passa a achar que conhece o Evangelho, porque fez um raciocínio superficial e se lança a poder ensinar ou querer ensinar os outros com o que ele supõe ter aprendido. E Jesus diz que isso chama cego conduzindo cego. Todos caem no fosso. Por isso, diz ela, com todas as letras, o que nós dissemos no início. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Jesus estava há poucos dias de voltar para o mundo espiritual. Ele tinha passado de frente o Templo de Jerusalém, que era uma construção suntuosa, majestosa. E os apóstolos perguntaram a ele sobre aquela construção e ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra.
ele faria uma profecia que tem uma profunda significação quando a estudamos. E em determinado momento, se foi Mateus que anotou no capítulo 24, na nossa transcrição, ele diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Será pregado no mundo inteiro, palavras de Jesus, em testemunho a todas as nações. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Era uma profecia. O fim é quando nós todos tivermos conhecido, meditado, sentido e vivido o Evangelho. Que sejamos nós, os que estamos aqui no coração do mundo, pátria do Evangelho, aqueles que não desperdicemos a oportunidade de estudar Jesus na intensidade e profundidade que Ele nos solicita. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós vamos... Muito obrigado. Nós vamos então agora encerrarmos com a prece. Vamos então nos colocarmos genuflexos em espíritos para nos elevarmos em espírito ao Espírito maior. Como disse Jesus, Deus é Espírito e nós precisamos com Ele sintonizarmos em espírito e dizer, louvando: Senhor, muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Jesus, por ter descido de tão alto e representado o nosso Pai Celestial entre nós, nos trazendo as claridades do Teu Evangelho, que nós precisamos conhecer, meditar, sentir e viver. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto e suportado tantas as dificuldades, ter convivido conosco tão primitivos diante de Ti e ter nos amado, tendo tanta compaixão, ter se juntado aos marginalizados do mundo para beneficiar-nos com seu amor inextinguível. Senhor Jesus, nós Te rogamos, Divino Senhor, nós que tantas vezes temos fugido de seguir os Teus passos, Senhor, na caminhada de nossa própria ascensão na direção de nosso Pai. Nós Te rogamos, Senhor, nós Te suplicamos que nos dê força para não Te abandonarmos como tantas vezes temos feito. Tenhamos força, Senhor, para conhecer e viver o Teu Evangelho, tal como o Senhor nos convidou quando disse: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Auxilia-nos, Senhor, a negarmos a nós mesmos, fazendo com que o outro seja a razão de nosso viver. Auxilia-nos, Senhor, a carregar a nossa cruz, que é o resultado da semeadura que há tanto temos feito e que precisamos agora corrigir. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiel, seguindo-Te, apesar das dores que nós sabemos que passa, Senhor, e que o Seu jugo, por ser suave, nos faz com que o fardo fique leve. Ajuda-nos, Senhor, enfim, a estar contigo, tanto quanto o Senhor tem estado conosco. Que assim seja. Obrigado.